Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Santíssimo Deus, como temos saudade, como temos a expectativa de estarmos mais perto do Senhor. Nosso anseio nessa noite é estarmos conectados contigo. Não existe outra coisa a não ser nós buscarmos a Tua vontade em nossas vidas, estarmos com a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração em sacrifício agradável ao Senhor. Por isso, ó Deus, nos abençoa de maneira poderosa. Que o Senhor possa, mais uma vez, se fazer presente em nossa vida através da exposição das Escrituras. Que nosso coração seja quebrantado, que o Teu Espírito venha com poder, que Teu Espírito desça sobre nós nessa noite de forma abençoadora. Tu pode fazer todas as coisas conforme o conselho da Tua vontade. O Senhor pode trazer avivamento sobre nós, diante do arrependimento dos nossos pecados. Nós podemos sentir a Tua presença de maneira, ó Deus, peculiar nessa noite. Por isso marca a nossa vida diante da pregação das Escrituras, pois sempre ela fez grandes coisas. Quando ela foi pregada de maneira fiel, sempre o Senhor operou de maneira poderosa. E nós suplicamos, venha ao nosso favor, que o Senhor possa se fazer presente mais uma vez. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Todos já ouviram a expressão começar com o pé direito. Essa é uma expressão ou um dito popular, basicamente, que tem como norte começarmos de maneira positiva, ou seja, começarmos bem. É claro que por essa afirmação, alguns a entendem com um sentido de boa sorte, ou algo supersticioso. Porém, eu gostaria que os irmãos pegassem o princípio dessa afirmação. Precisamos começar bem. E é exatamente isso o que acontece aqui no livro de Juízes, logo no início do capítulo, nesses 2 primeiros versículos. Nós vemos esses irmãos começando bem, ou seja, com o pé direito. Como vimos em nossa pregação passada, em nossa introdução do livro, o livro começa com uma introdução dupla. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 5, nós temos a primeira introdução. A segunda introdução está no capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6. Essas duas passagens, ou duas traduções aqui que é colocada, introduções, melhor dizendo, coloca a perspectiva das falhas militares e religiosas do povo de Israel. Esses 2 versículos começam nos mostrando que eles começam com o pé direito, mas mais à frente nós vamos observar o livro ou o autor de Juízes, nessas duas introduções, até o capítulo 3, versículo 6, preparando o cenário teológico do livro. O ponto do autor é explicar por que o período dos Juízes foi um momento tão obscuro na história de Israel. E aqui nós temos algumas razões para a apostasia do povo de Deus nesse contexto, algumas consequências dos problemas nacionais das nações, da nação de Israel. É como se a semente aqui fosse diante de nós colocada, plantada, identificada pelo autor, colocando de fato a responsabilidade do povo de Deus nesse contexto, e quando eles não cumpriram aquilo que estava incumbido para eles, as consequências são colocadas diante de nós. Porém, nesses 2 primeiros versículos que nós acabamos de ler,
nós podemos observar 3 coisas que são interessantes, que nós iremos abordar aqui nessa noite. Em primeiro lugar, nós temos uma questão temporal que é muito interessante nós aprendermos. Em segundo lugar, uma crise política. E, por fim, nós temos uma orientação divina. Em primeiro lugar, uma questão temporal. Segundo, uma crise política. E, em terceiro lugar, uma orientação divina. Então, a primeira coisa que nós vamos observar é essa questão temporal. Veja que o autor de Juízes, ele começa com essa observação temporal na expressão. Olhe para as Escrituras, nós temos isso sendo colocado diante de nós. Depois da morte de Josué. Então, a primeira coisa que essa expressão demonstra é que nós estamos em um período distinto. Séculos depois, o período dos juízes começou. Quando nós vamos para o livro de Josué, e aqui eu quero a atenção dos irmãos, nós vamos recorrer a alguns textos para nós entendermos o contexto, a historicidade do texto, para nós percebermos o que o autor quer nos dizer. O livro de Josué começa com essa expressão parecida. No capítulo 1, o autor do livro vai nos dizer exatamente o seguinte. Olhe para lá, o livro de Josué, quando ele nos afirma: sucedeu depois da morte de Moisés. Depois da morte de Moisés. Então veja que são expressões parecidas para nos dizer o quê? Períodos distintos. Depois da morte de Moisés começa o período de Josué. E depois da morte de Josué começa o período de Juízes. Então, o autor quer nos demonstrar, em primeiro lugar, esse período distinto. Ou seja, o período de Juízes começou séculos depois da morte de Josué. Então, o autor ele tem essa importância de começar com esse aspecto cronológico. Para ele é interessante, para mostrar essa distinção, que depois de um grande líder, houve outro período que o autor quer nos ensinar diante da ação de Deus, da ação do Espírito Santo, perante o povo de Israel. Então, em primeiro lugar, nós temos essa nota cronológica, esse processo distinto, depois da morte de Josué. Mas também, em segundo lugar, essa expressão significa, ou sugere que o livro de Juízes e Josué estão interligados. Apesar de serem distintos, eles estão interligados. Eles possuem as suas diferenças, há uma geração para outra. Mas o povo de Israel precisa continuar a campanha de Josué. Apesar de Josué não estar mais presente, o povo precisa continuar, obedecer à aliança de Deus nesse processo distinto. Vamos colocar nessa nova era do povo, sem o líder Josué. O povo agora precisa entender qual é a vontade de Deus nesse contexto, para que eles possam conquistar a terra de Canaã que Deus assim tinha prometido para Abraão. Então, depois da morte de Josué, significa, em primeiro lugar, séculos depois, algo distinto, mas também interligado. Existem coisas que nós podemos aprender nesses 2 livros quando nós relacionamos as diferenças, mas também as semelhanças. Depois dessa nota cronológica, o autor vai identificar essa crise política. Depois da morte de Josué, o autor nos afirma uma certa crise, algo normal, diante de um vácuo que é deixado pela abrangência de um grande líder. Josué foi um grande líder, assim como Moisés, um líder muito talentoso, um auxiliar bastante fidedigno ao próprio Moisés, e Moisés preparou ele para essa liderança e ele cumpriu muito bem tudo o que Deus tinha para ele. E o interessante é que, diante desse contexto, às vezes nós temos a expressão ninguém é insubstituível, e isso de fato é importante, porque sempre alguém vai ter que assumir a posição de algo que é deixado, mas ao mesmo tempo nós precisamos considerar que, apesar de ninguém ser insubstituível, há pessoas difíceis de nós substituirmos. Há pessoas muito talentosas, há pessoas difíceis de substituir,
Há pessoas muito capacitadas por Deus que quando nós olhamos e quando nós perdemos essas pessoas, há um vácuo, há uma falta de direção, há uma crise em nosso coração em nos afirmar, e agora, o que será de nós? Para onde nós iremos? O que nós iremos fazer diante desse contexto? Então é isso que vem, em primeiro lugar, na mente do povo. Depois da morte de Josué, a pergunta está bem clara. O texto nos diz, quem vai comandar agora? Quem vai liderar agora? Veja que o texto nos diz, os filhos de Israel consultaram o Senhor. E a consulta deles é, quem dentre nós, as tribos que estão presentes, subirá aos cananeus para pelejar contra nós? Então observe que aqui há uma linhagem nessa expressão, depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, agora o período dos juízes, um cenário, um desenvolvimento de preparação até chegar a esse período. E aqui nós precisamos ter um certo cuidado quando essas tribos vão ser levantadas. Porque muitas vezes, quando nós vemos esse processo, nós temos o costume de colocar uma certa culpa em Josué não ter preparado um líder, para que as tribos pudessem serem direcionadas. Veja, por exemplo, em Deuteronômio 34, se você tiver com Josué aberto, é só voltar aí, o capítulo 34, para nós observarmos esse desenvolvimento de capacitação, onde Moisés preparou Josué de maneira formal, de maneira pública, e nos parece, quando nós lemos à primeira vista o livro de Juízes, Josué, ele não fez tais provisões. E por conta disso, muitos colocam uma certa culpa de o povo estar perdido, dessa crise política ter sido colocada diante daquele contexto. Então, o capítulo 34 de Deuteronômio, depois de pronunciar a sua bênção final, Moisés ele sobe ao Monte Nebo. Os irmãos depois podem ler de maneira bem própria esse capítulo. E ele recebe uma visão panorâmica da terra antes de morrer. É um capítulo importante. No versículo 4 é afirmado o seguinte: disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então veja que Deuteronômio, mais uma vez, ele começa e termina, quando vocês lerem o capítulo do início de Deuteronômio, com essa promessa da terra prometida. E da mesma forma, Moisés, aqui ele termina o capítulo 34 com essa mesma percepção. Deus, ele prometeu, e ele vai nos dar essa terra, mesmo após a minha partida. Deus vai levantar outro para continuar e ser direcionado diante da aliança de Deus em nossas vidas. O versículo 5 nos diz, ali morreu Moisés, servo do Senhor. Veja, essa expressão servo do Senhor é colocado aqui para líderes importantes na trajetória do povo de Deus. Ela é colocada para Abraão, em Gênesis 26, 24, ao próprio Josué, a Davi, por exemplo, e aqui nós temos o contexto nessa transição, o próprio Moisés, um homem de Deus, um profeta, onde não houve homem semelhante a ele, que apontava para Jesus, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Moisés foi um homem inigualável, a Bíblia nos diz. Um homem que recebeu revelações do Senhor, ele fundamentou a religiosidade do povo de Deus, o Pentateuco, e essa expressão significa tudo isso. Servo do Senhor, um título especial, reservado para líderes, pessoas que estão no serviço de maneira fidedigna. Mais à frente, veja no versículo 8, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Essa expressão 30 é uma figura para pessoas ilustres. Da mesma forma, Arão, quando nós chegamos em Números 20, 29, nos diz que o povo pranteou 30 dias pela morte de Arão, porque era uma pessoa importante. E da mesma forma, Moisés, aqui o povo, neste luto, diante desse contexto, mas o versículo 9 nos informa agora Josué entrando em cena. Josué,
filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto, perceba, Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, agora, nessa transição, Josué é o líder. Por quê? Porque Moisés o preparou. Moisés transferiu a sua autoridade para ele, o novo líder. Ele deve agora preencher esta vaga. E nesse preenchimento, o espírito de sabedoria está sobre ele. A capacitação de Deus está sobre ele. Tudo que ele vai fazer está sob a direção de Deus. E os versículos finais demonstram essa importância de Moisés, homem que Deus abençoou de maneira grandiosa, para demonstrar justamente no final de Deuteronômio, o Pentateuco, que o Pentateuco foi colocado, a lei do Senhor diante da sua profecia, da sua liderança perante o povo de Deus. Então, diante disso, desse contexto de Moisés e de outros textos do Antigo Testamento, alguns acusam Josué de não ter preparado essa liderança, porque o próprio Josué ele foi preparado por Moisés. Porém, logo no início do livro, nessa distinção, nós precisamos ter cuidado com essa afirmação. Por quê? Porque quando nós lemos o livro de Josué, as campanhas militares de Josué tiveram êxito, ao ponto de quebrar, vamos dizer assim, a espinha dorsal da resistência cananeia. E quando ele quebra essa resistência dos cananeus, ele abre caminho para que as tribos agora se encarregassem de continuarem a conquista da terra de Canaã. Então não esqueça, isso é importante, nessa interpretação das Escrituras, Juízes é distinto de Josué. Apesar de eles estarem interligados, podemos dizer que a morte de Josué marcou um fim naquele período. E diante disso, agora quem deveria se encarregar de liderar eram as tribos do povo de Israel. Quando nós observamos Josué capítulo 13, olha só, como eu falei, a gente vai devagarinho nos detalhes para que a gente perceba o texto, porque quando nós lemos esses dois versículos, quando o povo pergunta quem pelejará por nós, todo esse contexto está na cabeça do povo. Josué, capítulo 13, perceba que nós temos, a partir do capítulo 13 até o capítulo 19, as terras que ainda não foram conquistadas. E essas terras que não foram conquistadas está contextualizada justamente na velhice de Josué. Josué já é velho e agora ele precisa distribuir as terras para cada tribo. E é exatamente isso que ele faz, pela sua liderança, pelo espírito de sabedoria. Josué, capítulo 13, o versículo 1 nos diz: era Josué, porém, já idoso. Então, o que significa isso? A velhice de Josué implica que o resto da terra iria permanecer, ou iria ser conquistada pela futura geração. Josué vai falecer, ele vai morrer, ele não vai conseguir chegar ao ponto de conquistar toda a terra. Mas o povo de Deus, as tribos que ele vai distribuir, irão conquistar, irão pelejar pelo povo de Deus. Já idoso, entrado em dias, disse-lhes o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gessur. Então ele vai colocar os nomes aqui, toda essa geografia, a terra dos gibleus, no versículo 5, o Líbano para o nascente do sol, todo esse processo, ele está contextualizando aqui para Josué já idoso. E o versículo 6, perceba, todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Os filhos de Israel, as tribos de Israel, reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Então já era desejo e vontade de Deus que futuramente, depois da morte de Josué,
as tribos conquistassem a terra prometida. Isso é muito importante. E o próprio capítulo 23 de Josué, a despedida de Josué, nós vemos a preocupação de Josué para que o povo andasse no mesmo fundamento do seu trabalho, que era justamente temer a Deus, temer ao Senhor, permanecer na Torá, permanecer na lei de Deus. E quando ele chega no capítulo 24, na renovação da aliança, o que é que ele diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês também devem andar de conformidade ao meu exemplo, à minha liderança. As tribos precisam estar diante da aliança de Deus para que vocês sejam bem-sucedidos. Então, diante disso, quando nós voltamos para o livro de Juízes, a pergunta: quem será o primeiro a subir e a lutar por nós, não significa algum erro, algum problema na liderança de Josué. As tribos entenderam o seu papel. Elas entenderam que Josué já tinha quebrado a espinha dorsal, já tinha conquistado, já tinha lançado os fundamentos, já tinha direcionado o povo sobre aquilo que eles deveriam fazer. Então, essa pergunta quer refletir apenas o seguinte: qual é a tribo que vai tomar a frente? É somente isso. E não um problema na liderança de Josué. Apenas o texto está nos dizendo que nessa pergunta, o povo está preocupado quem vai iniciar a campanha. A própria expressão primeiro significa isso. Quem vai tomar a dianteira? Quem primeiro vai lutar por nós? E quando nós chegamos no livro de Juízes, quando nós lemos novamente o texto, nós observamos essa orientação divina. Uma crise política, mas, ao mesmo tempo, o povo busca essa orientação divina, na ausência de Josué, mas o texto vai deixar bem claro que eles consultam ao Senhor, eles estão com esse desafio, eles buscam orientação do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, ao ponto de que essa questão seja resolvida. O Senhor vai nos mostrar qual tribo será a primeira que vai liderar, que vai controlar a terra designada por Deus. Embora o autor não revele, aqui é importante, quando a expressão nos afirma, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Como eles consultaram o Senhor? Então, nós entendemos aqui, tudo indica que eles receberam essa orientação através do manuseio que nós falamos aqui na EBD, que é muito conhecido, mas muitas vezes nós não entendemos, e eu gostaria de passar um tempinho, já que nós estamos nesse texto, para que a gente também entenda os versículos, as partes, para irmos para o todo. Tudo indica que essa consulta deles, esse direcionamento, veio pelo famoso manuseio do Urim e Tumim. Quem já ouviu falar sobre essas duas expressões? Urim e Tumim. O que era isso? Eles consultaram o Senhor e eles receberam a direção de Deus pelo Urim e o Tumim. O que era o Urim e o Tumim? O Urim e o Tumim ficavam no peitoral do sumo sacerdote. Nós tínhamos 12 pedras, depois os irmãos podem colocar a imagem do sumo sacerdote. Nós tínhamos 8 partes das vestes, entre essas estava o peitoral, 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, cada pedra com uma cor, todo aquele significado, e entre essas 12 pedras estavam colocadas lá o Urim e o Tumim. Essas duas pedras, que a gente não sabe a natureza do material delas, é muito discutível acerca dessas duas pedras, o que a gente sabe é que elas orientavam o povo de Deus diante de questões sérias, de questões que o povo precisava de um direcionamento, uma guerra, um direcionamento de um líder, como por exemplo Samuel, mesmo Deus colocando a vontade de Deus, Saul sendo rei, ele diante do povo consulta o Urim e o Tumim para testificar e mostrar ao povo que Saul era o primeiro rei de Israel. Nós vemos isso em 1 Samuel. Então, esse uso do Urim e Tumim é muito conhecido no Antigo Testamento. Então, basicamente, eram duas pedras, tudo indica,
eram duas pedras, e através da etimologia da palavra, ou seja, o início, como ela está selecionada, o que é que ela significa, Urim significa luz, e Tumim significa trevas. Então, alguns acreditam que, na forma como isso era colocado, ou jogado as pedras, ou a luz brilhava no sacerdote, no peitoral, se o Tumim, diante de uma consulta, a luz, né, negra, vamos dizer assim, que era trevas, era colocado para o povo, então a resposta era não. Se a luz do Urim fosse colocada para o povo, a resposta era sim. Então foi isso que esses irmãos de Juízes, para consultar a vontade de Deus, fizeram. Veja um exemplo muito interessante em Êxodo. Êxodo capítulo 28. É algo muito significativo esse texto, porque nós temos, diante dessas vestes sacerdotais, no peitoral do juízo, que é justamente decisão, consulta, julgamento, estava o Urim e o Tumim. Êxodo 28, versículo 30. Olha só, Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Todos encontraram? Amém? Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Veja, que é justamente que sai a decisão. Quando entrar perante o Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. E um texto muito interessante, diante de vários que nós temos, que às vezes a gente fica um pouco assim, pastor, o que é que significa isso? É Provérbios, capítulo 18. Olha só. A gente vai passear devagarinho pela Bíblia para a gente entender quando a Bíblia diz, consultaram ao Senhor. O que significa isso? Eles foram orientados pelo Urim e Tumim. E o que Urim e Tumim significa, né? Para que a gente possa contextualizar e aplicar para os dias de hoje. É assim que a gente faz a exegese, é assim que a gente lê a Bíblia, para a gente entender as Escrituras. A gente não pode partir da prática sem entender o que o texto está dizendo, porque senão a gente vai ter uma prática totalmente errada. Provérbios 18, olha só, o versículo 33. 16, melhor dizendo. Isso, 16. 16, 33. 16, 33. Todos encontraram? Vamos passear pelo Antigo Testamento, né? Olha só. A sorte se lança no... Pastor, que palavra é essa, né? Regaço. Uma palavra meio estranha para muitos, né? Regaço. Então, regaço, basicamente, é a parte do corpo que vai da cintura aos joelhos. É o famoso colo. Quando a gente diz, vou pegar o menino nu. Então, quando o texto diz aqui, a sorte se lança no regaço, significa o quê? A sorte se lança no colo. Por que colo? Porque no tórax do sacerdote vinha a orientação. Era aqui que ficava o Urim e o Tumim. Então o texto está dizendo o seguinte, a sorte se lança pelo Urim e o Tumim. Mas a decisão vem de quem? A decisão vem de quem? Do Senhor. Então, essas duas pedrinhas, vamos dizer assim, foram estabelecidas por Deus. A própria vestimenta do sacerdote. E o povo entendia isso. Que consultando algo estabelecido por Deus aqui, em lançar sortes, vamos dizer assim, naquele contexto, a decisão vinha de Deus, o direcionamento vinha de Deus, em consultas importantes. Não era algo, meus irmãos, banalizado, não era algo trivial, era algo que em alguns contextos era para utilizar esse direcionamento. E aqui nós temos um texto, já que estamos falando de Josué, de Juízes, um texto muito significativo, que é Números. Vamos lá. Números, devagarinho a gente chega lá. Números capítulo 27, olha só como esse texto é interessantíssimo. Deus predizendo a morte de Moisés, Moisés passando o bastão para Josué, um texto muito parecido com Deuteronômio 34, mas esse texto
nós temos algo significativo aqui, no versículo 21. Nós temos Moisés tendo essa importância de que uma pessoa venha trazer a bênção de Deus para o povo, o Senhor, autor e conservador da vida, no versículo 16. Ponha um homem sobre esta congregação. Então Moisés tem essa percepção de um pastor para liderar essas ovelhas. No versículo 17, a expressão final nos diz isso: não seja como ovelhas que não têm pastor. E observe o versículo 18, do capítulo 27. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, muito parecido com Deuteronômio 34, e impõe-lhes a mão, as mãos. Apresenta-se perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então veja que em Números há um acréscimo de Deuteronômio 34, que não aparece lá, que é o versículo 21. Olha só. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará. Ele vai consultar o Senhor. E como é que ele vai consultar o Senhor? Segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Então, primeiro, o que era? A gente já observou. Era algo que direcionava o povo diante dessas duas pedras, uma luz maior e uma luz negra, um positivo e um negativo. Como ele era utilizado? Em coisas sérias, não era qualquer coisa, não era tipo eu cheguei numa rua, eu vou utilizar para ver se eu vou para a direita ou para a esquerda, não, eram questões nacionais, consultas aqui nesse caso, de quem seria o próximo líder do povo de Israel, para ficar testificado para o povo, diante daquela questão estabelecida por Deus. Então, era um uso restrito, era um uso contextual, diante de várias questões que o povo já sabia. E quando nós observamos esse uso, ele ficou até o cativeiro babilônico, ele não foi mais utilizado. Nós só temos uma expressão, que tudo indica, eles não utilizaram o Urim e o Tumim, em Atos, quando eles vão escolher o próximo discípulo, que eles lançam sortes. Por quê? Porque o contexto, antes da descida do Pentecostes, como eles consultavam o Senhor, era através justamente dessas questões que Deus tinha estabelecido. Então, até o cativeiro babilônico, nós não temos mais nenhum versículo, nada que diga de o povo de Deus estar fazendo isso. E quando nós chegamos no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, nós acreditamos que o Espírito Santo, quando veio no dia de Pentecostes, nós não temos mais esse uso para hoje. Hoje fica bem claro, nítido no Novo Testamento, que o povo de Deus é guiado, não por esses objetos mais, porque esses objetos eram sombras de coisas maiores, apontavam para questões maiores, e justamente o Espírito Santo toma a frente em direcionar o povo de Deus. Hoje, nós temos a consulta pessoal, o direcionamento do Espírito Santo em nossa vida. Então, diante de todas essas questões, diante dessa tradição, nós podemos aqui entender que esses representantes das tribos, eles chegaram para os sacerdotes e eles consultaram qual será a primeira tribo que vai ir tomar a frente para conquistar a terra prometida. E a Bíblia diz em Juízes que Deus respondeu. Se os irmãos voltarem para lá, a Bíblia afirma: respondeu o Senhor. Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. A resposta é direta, a resposta é clara, Judá deve ir. Mas além de ser uma resposta direta, nós temos aqui uma promessa. Judá irá subir, mas não esqueça, eu entreguei a terra em tuas mãos. Judá, parta e tome a frente para a conquista da terra de Canaã. Algumas aplicações, meus irmãos, sobre o que vemos agora há pouco.
Tá? Que agora a gente faça o contexto da época e traga para os dias de hoje. Temos duas aplicações com as suas subdivisões. A primeira aplicação maior que eu vejo nesse texto, eu queria trazer para os irmãos, eu queria que os irmãos se concentrassem, possa ser que na explicação fique um pouco cansativo, mas é necessário nós fazermos isso. Nós que somos amantes das Escrituras, precisamos entender as Escrituras. Precisamos estar concentrados nas Escrituras, para que possamos praticar a palavra de Deus como ela é. A primeira aplicação que eu vejo é, na crise, precisamos de líderes. Na crise, precisamos de líderes, ou seja, quem vai assumir a liderança? Diante de uma necessidade, de um contexto específico, parece que Deus está clamando e está observando no coração do povo quem vai assumir a liderança. Essa era a pergunta das tribos. As tribos estavam perguntando, e agora? Quem vai nos direcionar? Qual tribo vai tomar a frente? E meus irmãos, hoje, infelizmente, para as coisas de Deus, nós não temos mais a disposição de quem será o primeiro para lutar por nós. O povo está com o desejo de saber qual tribo vai tomar a dianteira. O povo começa com esse pé direito. E nessa pergunta nós temos a disposição das tribos em obedecer à ordem de Deus, em reconhecer a liderança do Senhor, quem Deus vai colocar para nós avançarmos e conquistarmos a promessa de Deus. Quem lutará por nós? Hoje, praticamente poucos, ou quase ninguém, querem assumir a liderança. Querem assumir algo. Querem tomar a voz de Deus em seu coração e dizer, Deus, eis-me aqui. Eu vou tomar a dianteira. Capacita-me. Derrama o espírito de sabedoria da mesma forma que o Senhor derramou sobre Moisés, sobre Josué, sobre o povo de Deus. Eu quero ir. Mas também devemos dizer, quando temos poucos que querem assumir, existe outro problema. O nós não está presente. Não esqueça que o texto nos diz, quem primeiro pelejará por nós. Aqui o texto no hebraico é muito enfático. O nós aqui significa o conceito de um Israel unificado. Israel tem um entendimento de todos estarão unidos nessa campanha da tribo que vai assumir a dianteira. Ou seja, estamos juntos com o comandante, estamos juntos com a liderança, estamos juntos, pois o Senhor direcionou. Senhor, nos responda quem vai assumir, quem deve ir. Estamos com essa disposição, nos direciona diante disso, e diante da tua escolha, nós estamos aqui. Nós iremos juntos conquistar a batalha. A aplicação aqui é a seguinte, meus irmãos. A liderança é efetuada em coletividade. Ninguém lidera sozinho. O pastor não vai guerrear sozinho. Os departamentos não vão liderar sozinhos. Devemos ter o nós dentro dessa implicação do primeiro. Quem primeiro vai subir? Amém? Que Deus te capacite. Eis-me aqui. Quero me incluir nessa liderança, nessa coletividade. Não existe líderes sozinhos. Todos devem estar trabalhando com os seus papéis, trazendo para a nossa necessidade. Todos devem estar trabalhando na recepção. Todos devem estar trabalhando na cantina. Todos devem estar trabalhando no louvor. Todos devem estar trabalhando na contribuição dos dízimos e ofertas. Todos devem estar trabalhando nas instalações da igreja. Todos devem estar trabalhando no ensino das crianças. Todos devem estar trabalhando com as famílias da igreja. Nós, nos cultos de oração, na EBD, no culto à noite, nós queremos estar juntos. Isaías capítulo 6 é muito claro. Quando nós temos também uma crise, depois da morte do rei Uzias, e agora quem vai liderar, quem vai reinar?
E de repente Deus manifesta a sua glória. Isaías está lá trêmulo diante da glória de Deus, confessa os seus pecados, e depois da confissão dos seus pecados, Deus diz para ele: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. E Deus disse: vá e pregue a este povo. Meus irmãos, é bem claro isso aqui. O que fica claro para nós diante desses primeiros versículos é disponibilidade para Deus. A pergunta que Deus nos faz diante desse texto, eu creio com toda a veemência, é: você está disponível para Deus? Quais são as suas prioridades? Faça um balanço da sua vida em comparação com as coisas de Deus, e você observará aonde estão as suas prioridades. Vamos trazer para o nosso contexto. Nos cultos de quarta-feira, o que você está fazendo do porquê você não pode vir para a igreja? Qual é a sua prioridade? Eu sei que tem exceções. Eu sei que tem momentos que não dá. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é nessa disposição do povo. O povo está disponível, o povo quer entender, e diante disso o povo quer avançar, o povo quer ir. E a pergunta que nós devemos fazer, em nosso contexto, o que nós estamos fazendo nas quintas-feiras, quando nós temos sociedade de homens e mulheres? Onde está a nossa prioridade? Jovens, nos cultos de mocidade, o que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos? Domingo, dia do Senhor, o que nós estamos fazendo que não podemos vir para a igreja? Disponibilidade é o que o texto está dizendo. É o que Deus está nos afirmando, e nós devemos justamente, nesses contextos aqui, olhar para o nosso coração, observarmos quais são as nossas prioridades. Disponibilidade para Deus é o que o povo teve naquele momento. Nós estamos disponíveis. Mas também ajude aqueles que estão liderando. Saia do eu individual. Deus não quer ver você no banco para sempre. Esses bancos é só para você recarregar as baterias e a semana trabalhar para Jesus. Deus quer que nós entremos no nós, o coletivo, todos unidos, apoiando e trabalhando para a conquista da Igreja Batista Regular do Curió. Nós temos muita coisa a conquistar, e eu creio nisso. Mas para nós conquistarmos, todos nós precisamos lutar, sonhar, trabalhar. Que cada um de nós esteja nessa prontidão de trabalho. Quem pelejará por nós? Queremos estar incluídos no nós. Queremos avançar no trabalho de Deus. Queremos ver a igreja crescer. Queremos ver a igreja impactando o bairro. Queremos ver a igreja a cada dia avançando, conquistando, expulsando Satanás, expulsando o caminho das trevas e colocando a luz no coração dos caídos. Devemos ter essa disposição piedosa em nosso coração, de que não importa o que aconteça, a minha prioridade é Deus. Se eu tiver a oportunidade de servir ao Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então essa é a primeira aplicação. Na crise, precisamos de pessoas. Nas necessidades, Deus precisa de você. Deus precisa de nós, para avançarmos e conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. As promessas de Deus para nós é avançar e trabalhar como Deus assim o apraz. Mas também na crise devemos buscar orientação divina. Nesse momento o autor revela que as tribos buscam a vontade de Deus. Eles estão dedicados na missão, a missão suprema. E aqui, da mesma forma que nós vemos, em primeiro lugar, a disponibilidade, aqui nós vemos a sensibilidade nesse momento do povo. O povo está sensível à voz de Deus. E Deus responde às iniciativas do seu povo.
E muitas vezes nós que estamos passando por algumas dificuldades, crises, nós que estamos enfrentando algum problema, nós precisamos, meus irmãos, buscar orientação de Deus. Não tem outra saída. É nós buscarmos orientação que vem de Deus. Aqueles irmãos, naquele contexto, buscaram a orientação do sacerdote. E nós temos basicamente fazendo essa relação de como a gente aplica esse texto para os dias de hoje, nós temos dois meios que Deus nos orienta e que nós precisamos buscar constantemente a vontade de Deus. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Olhe, por exemplo, Gênesis capítulo 49, os irmãos vão entender um link muito interessante. Gênesis capítulo 49. O capítulo 49 são as bênçãos proféticas de Jacó sobre as tribos, refletindo o caráter de cada tribo, e ao mesmo tempo colocando, vamos dizer, algo profético de que cada tribo vai passar. E nessa profecia nós temos as famosas profecias, ou a profecia para a tribo de Judá, que vem o Messias. Olha o versículo 8. Judá, capítulo 49. Teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas vestes do vinho e a sua capa em sangue de uvas. E o versículo 12, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Não dá para a gente tratar todos os pormenores desse texto, mas há uma profecia justamente da proeminência de Judá. E quando o povo em Juízes pergunta quem primeiro vai subir, o que é que o sacerdote afirma? Judá. Por quê? Porque a nomeação de Judá vem pela profecia de Jacó, que é a palavra de Deus. O que é que isso nos ensina? Que nós devemos estar alinhados com a vontade de Deus. É isso que o povo entendeu. Quem vai subir? Já estava profetizado. É Judá que vai tomar a proeminência. Tudo está alinhado com a sua vontade. E nós aprendemos aqui diante da palavra de Deus que o serviço e o sucesso estão unidos. Serviço e sucesso estão unidos. O serviço de Judá não terá proveito se Deus não der o sucesso. Mas Deus não dará o sucesso, a não ser que ele se dedique vigorosamente naquilo que Deus quer para eles. Quem deve subir? Judá. Cumpra a profecia, entre nos mandamentos de Deus, e as consequências serão certas. Eu entreguei em tuas mãos. Meus irmãos, aqui nós precisamos perguntar, diante da palavra de Deus, que é o direcionamento divino, como anda o nosso serviço diante da palavra do Senhor? Como anda o seu serviço diante da palavra de Deus? Você tem servido de qualquer maneira? Você tem chegado no culto, por exemplo, um culto de domingo que a gente deve preparar desde o meio-dia, preparar os nossos corações, preparar as famílias, como faziam os puritanos, e orar e dizer assim, vamos preparar o nosso coração, porque hoje Deus vai falar conosco no culto. Mas muitas vezes nós chegamos apressados, chegamos de qualquer maneira, se vestimos de qualquer maneira, não temos a reverência, a perspicácia, que Deus está aqui, através do Espírito, e quer falar conosco, e nós precisamos preparar os nossos corações, preparar segundo as Escrituras, para que o nosso serviço tenha sucesso. Deus não quer algo de qualquer maneira, mas tudo o que formos fazer deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Então, algo que você está passando, busque a palavra de Deus. Entenda qual é a vontade de Deus para você. Porque senão seu serviço nunca será pleno em Deus, completo em Deus.
nós precisamos perguntar o que Deus quer para nós diante dessa crise, o que a palavra de Deus diz para nós diante dessa dificuldade, e ouvirmos a voz de Deus e servirmos como Ele quer. Não de qualquer maneira, mas o nosso serviço deve estar qualificado diante da palavra de Deus. E foi assim que aconteceu com o povo de Deus. Quem deve subir? A profecia já tinha sido lançada, e eles cumpriram isso, naquele contexto, naquele momento. É claro que depois vem as consequências, mas naquele momento, eles entenderam que a vontade de Deus deve estar alinhada àquilo que Deus afirmou. Mas também, para finalizarmos, nós temos o segundo meio. Primeiro é a palavra de Deus. O segundo é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Como vimos, o Urim e o Tumim era algo temporário, limitado. Hoje nós temos a maravilha, a oportunidade de discernirmos a vontade de Deus pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Veja o texto de João, capítulo 16. Vamos agora para o Novo Testamento. Então, observe que nós estamos fazendo todo o contexto, observando o significado daquele contexto, trazendo para os dias de hoje, fazendo essas relações para justamente entender as diferenças, as semelhanças, o princípio da passagem. É assim que a gente lê o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus também. Toda a Escritura é inspirada. E nós precisamos interpretá-la de maneira saudável. João, capítulo 16, versículo 13. Olha só. João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então esse verso cumpriu-se de maneira literal na vida dos apóstolos. Os apóstolos foram guiados para escrever as Escrituras. O Espírito proveu, inspirou, direcionou o povo de Deus, os discípulos, a escrever a Escritura de Deus. Eles foram guiados, anunciaram toda a plenitude de Deus para as nossas vidas. Mas também a ação do Espírito, ela é abrangente. O Espírito também governa e direciona o povo de Deus. E um texto que nós observamos isso é Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A supervisão do Espírito em nossa vida, de maneira especial, de maneira sublime. O capítulo 8, para muitos, é o capítulo do Espírito Santo. E o versículo 14, olha só, quando nós temos o contexto de filhos, somos herdeiros, nós não vivemos segundo a escravidão da carne, mas nós caminhamos segundo o Espírito, mortificando os feitos do corpo, práticas carnais, práticas que não convêm na glorificação de Deus. E no versículo 14, observe do capítulo 8 de Romanos, essa consulta, esse direcionamento que nós precisamos ter em nossa vida diária. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Basicamente, ser guiado pelo Espírito Santo é se render à vontade do Espírito. É estarmos conectados em comunhão com o Espírito Santo, que nos leva para a palavra, que nos leva para Jesus. Eu vou, mas deixarei o Consolador, e Ele testificará de mim. É isso que é ser guiado pelo Espírito, nos submetermos à vontade, ao direcionamento do Espírito Santo, que também é uma pessoa. E eu já falei para vocês, é a pessoa mais esquecida da Trindade. Falamos muito do Pai, falamos muito do Filho, mas se esquecemos do Espírito. Quais são as provisões do Espírito para nós, na nossa luta contra o pecado, nas nossas dificuldades diárias, como devemos nos encher do Espírito Santo de Deus, porque o texto nos diz, aqueles que são filhos são guiados por Ele, são direcionados por Ele. Já que você é filho, você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. E por fim, Gálatas capítulo 5, um texto que eu
amo, sempre eu recorro a ele, a esse texto, porque é um texto que nos fala dessa submissão nossa ao Espírito, vivermos na direção do Espírito Santo, não vivermos nas obras da carne, mas no fruto do Espírito, uma vida cheia do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Capítulo 5, versículo 16 nos diz: digo, porém, andai, olha só, andai, sejam direcionados no Espírito. E quando eu ando no Espírito, eu tenho essa capacidade de não satisfazer de maneira plena um desejo, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, porque não façais o que porventura seja do vosso querer. E mais uma vez, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vocês estão diante da mensagem de Jesus. Vivam no Espírito. Implica direcionamento, implica fortalecimento, implica mortificação de pecado, tomar decisões, escolhas de acordo com a orientação do Espírito Santo. Mas muitas vezes, quando vem uma necessidade, nós não recorremos à palavra de Deus. Nós não recorremos ao Espírito Santo, não oramos a sua presença para sermos guiados e sermos filhos verdadeiramente. Nós, meus irmãos, nessa noite precisamos, diante dessa disponibilidade, dessa crise que muitas vezes enfrentamos, buscarmos a presença do Espírito. Se nessa noite você quer uma orientação, o conselho é esse: seja cheio do Espírito. Olhe para a palavra de Deus. Busque o manual divino. A grande pergunta que devemos fazer para terminarmos é: como anda o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Que a nossa oração seja: Deus, me encha do teu Espírito. Me fortaleça no teu Espírito. Me capacite pelo teu Espírito. Que eu leia as Escrituras pelo teu Espírito. Que o meu pensar seja pelo teu Espírito. Que o meu vestir seja pelo teu Espírito. Que a minha família seja governada pelo teu Espírito. Que a minha oração seja direcionada pelo teu Espírito. Tudo deve estar contido na unção, na presença, no ensino do Espírito. É assim que Deus quer que a nossa vida esteja alinhada pelo Espírito e pelo Espírito.